Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona, diretamente de Fortaleza, Ceará, nessa parceria com o estimado Alan Christian, lá da Notório. E meus amigos e minhas amigas, esse Papeando do Ceará tem a honra, a satisfação, o privilégio de entrevistar um dos grandes processualistas brasileiros. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Lima Guerra. Juiz do trabalho, meu colega da magistratura, professor da UFC, um dos autores mais respeitados no Brasil. Ele tem alguns livros que são verdadeiras pérolas. Eu sou leitor assíduo, estou aqui meio frustrado porque eu esqueci de trazer da Bahia para pedir autógrafo, mas eu vou dar um jeito de autografar. E Marcelo, que honra te receber ou ser recebido no Papeando com Pamplona. Que é isso, amigo. Eu que agradeço imensamente o seu convite e parabenizo por essa iniciativa maravilhosa que é o Papeando com Pamplona, o seu canal que eu já sigo. Enfim, acho isso maravilhoso, você unir o direito com a arte e com essa descontração que lhe é peculiar. Obrigado. E eu estou muito feliz, querido, né, da gente fazer algo que me parecia urgente. Uma ligação Bahia-Ceará, sabe? Eu estou impressionado, né, batendo papo com colegas aqui, tem o Rafael que está aqui presente, que eu já tinha feito um papeando com ele também, e eu hoje estou tendo a oportunidade de entrevistar juristas cearenses de mais alta estirpe, sabe? Eu estou impressionado. A gente tem que fazer mais conexões do ponto de vista universitário, do ponto de vista das produções conjuntas, né? E deste jeito nordestino de entender e ensinar o direito. Eu estou muito orgulhoso. Se eu tenho minhas origens catarinenses, da minha ascendência paterna, a minha baianidade é algo muito forte. E minha nordestinidade, nessa ligação Bahia-Ceará, no compromisso de ensinar e falar de direito de modo séria, mas leve, profunda, mas sem perder a ternura, é algo que me agrada imensamente. Eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de com você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando neste momento, ter a satisfação de entrevistar este cara que é o cara. A gente vai falar hoje, meus amigos e minhas amigas, sobre valoração da prova. Um tema processual, um tema que pode-se imaginar que seja muito pragmático, que nada, há uma reflexão profunda e, claro, com profundas reflexões práticas também. Vamos aqui começar a bater esse papo. E a gente tem uma pergunta que a gente precisa, para até assentar a proposta dessa discussão, né? Qual seria e qual é a diferença entre um modelo descritivo e um modelo prescritivo da valoração da prova e como esses modelos são influenciados pelas pesquisas ainda recentes sobre vieses cognitivos? Isso já era umas interfaces fantásticas. Eu quero te ouvir, querido. Tá bom. Olha, amigo, dito de uma forma bem superficial, simples e tal, a diferença é o modelo descritivo diz como é feita a valoração da prova, como tem sido feita, e o modelo prescritivo é justamente diz como ela deve ser feita, né? Claro, há sempre algo mais do que isso. O modelo descritivo vai, obviamente, fazer levantamentos através de análise de jurisprudência, etc., de como efetivamente os juízes têm, quais são os argumentos que ele utiliza, se os argumentos são bons, se são falaciosos, etc. Tudo isso aí a gente poderia alocar num modelo descritivo. Esse modelo descritivo, ele recentemente está sendo bastante enriquecido por essas pesquisas em psicologia cognitiva, psicologia comportamental, que estuda os vieses cognitivos, etc., que fala imparcialidade, a parcialidade do juiz, etc. Isso também está no descritivo. Já o prescritivo, o modelo prescritivo tem a ver com o quê? Com os parâmetros epistemológicos e lógicos da
valoração que o juiz deve seguir na valoração da prova dele, ou seja, o que ele deve levar em consideração para que a valoração dele seja tida como uma valoração racional das provas. Certo? E ambos se influenciam. Sim, essa influência. Né? Ambos se influenciam, porque, obviamente, um modelo descritivo, no caso, inclusive agora, dessas novas ideias sobre os viés confirmatórios, cognitivos, eles influenciam bastante na formação de um modelo prescritivo, porque você não pode comandar nem o impossível, nem o necessário. Ou seja, eu não posso mandar que a pedra fique parada no ar quando ela é solta, porque é impossível. Assim como não posso mandar que a pedra caia quando ela... Então, não tem sentido. Então, a descrição do que é possível, do que é impossível, do que é necessário fazer em termos de cognição, influencia demais o que você vai montar e propor como que deve ser feito, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que o contrário também existe, especialmente em matéria de prova. Ou seja, eu tenho visto, não é bem o meu foco, mas já tem um bom tempo que eu dou uma lida nessa literatura de vieses cognitivos e eu sinto falta do uso de um modelo prescritivo. Ou seja, por exemplo, se faz um experimento em que se detecta um padrão que os juízes, diante de um certo aspecto, a pessoa é bonita, uma pessoa bonita recebe menores condenações, então viés condenatório, etc. Sim, mas por acaso foi errada a decisão na perspectiva prescritiva? A valoração da prova foi mal feita? Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, ou seja, que quem estivesse cuidando de investigar, numa perspectiva descritiva, a valoração da prova com essas ferramentas, estivesse sempre utilizando um parâmetro normativo, ou seja, a valoração da prova deveria ser essa à luz de um modelo prescritivo. Não foi. Por quê? Então vamos explicar. Mas simplesmente identificar o dado de que há essa correlação entre o juiz que está com fome e julga de um certo jeito, não libera a fiança, eu acho isso insuficiente. Para não dizer que é engraçado que a literatura no Brasil aqui, que aproveita essa história de vieses cognitivos, ela padece de um viés de confirmação. Porque, assim, não existem literaturas contrárias a essas ideias. Por exemplo, o Gerd Gigerenzer é um alemão que ele defende que isso que é condenado pelo viés, por essa literatura do viés condenatório, que ele chama de heurística, é muito útil. Na verdade, são formas de racionalidade. Então, por exemplo, modelos desses, que são modelos descritivos, podem influenciar grandemente na formação de um modelo prescritivo, porque mostra que há inteligência possível nas pessoas, porque os teóricos dos viés cognitivos, nós somos completamente racionais. É complicado. É algo complicado quando a gente para refletir o aspecto de uma construção teórica para a valoração da prova. Mas indo para a nossa dogmática, indo aqui, como é que se construiu no Brasil o sistema jurídico de valoração de prova? Bom, no Brasil, do ponto de vista normativo, legal, o sistema se construiu mais ou menos como em toda a Europa, certo? Ou seja, aqui se passou de um sistema de tarifação legal, que convivia com o sistema de convicção íntima, ou seja, o juiz decide sem motivar e tal. A tarifação legal, que existia no direito bem antigo, que era tipo, é necessário testemunho de 6 mulheres para derrubar o testemunho de um varão, né? Essa coisa era assim.
E o sistema de convicção íntima, né, foi superado, como na Europa, pelo sistema do livre convencimento motivado. Então, já no Código de 39, nós temos normas explícitas sobre isso, que o juiz julga livremente a prova, mas deve fundamentar. Veja, quando se diz que o juiz julga livremente a prova, esse livre está fazendo referência à ruptura com a tarifação. Não é que o juiz julga como quiser, porque está lá o motivado. É verdade. Então, desde sempre, o juiz está no Brasil, no Código de 39, no Código de 73, e agora no Código de 2015 não é diferente, ele está vinculado à apresentação motivação. O problema é o que vale como fundamentação. Exatamente. Aí, né? E aí isso já seria uma responsabilidade da doutrina. Certo. E pensando na responsabilidade da doutrina, quais seriam os princípios primordiais sobre o tema da valoração da prova? Amigo, é o seguinte, atualmente nós temos assim no cenário internacional, porque no Brasil a nossa doutrina ainda está engatinhando sobre o assunto, certo? Temos alguns livros recentes sobre o estândar da prova, mas ainda é pouco, certo? Mas no cenário internacional, e a Espanha é um país onde tem uma produção muito incrível, a coisa tem sido muito focada no que a gente pode chamar de um modelo argumentativo da prova e da valoração da prova. Ou seja, considerar a prova como os argumentos probatórios, né? Provar é argumentar, é justificar um convencimento para o juiz aderir a isso. E aí, obviamente, esses argumentos seriam todos não dedutivos. Em sendo não dedutivos, eles são dotados não de validade lógica, mas de força justificatória. E essa força pode ser maior ou menor. Então, nessa perspectiva, valorar a prova é identificar a força dos argumentos probatórios. Identificar a força do argumento probatório isolado, de qualquer argumento não dedutivo, é muito difícil. Mas quando você confronta, você encontra um argumento com outro, é mais fácil você dizer qual é o mais forte. Né? Então, nessa perspectiva de um modelo argumentativo de prova, a valoração da prova se dirige a identificar qual é o argumento probatório mais forte. E isso é levado, e nisso se leva em consideração, obviamente, as premissas e tudo mais, mas, sobretudo, uma coisa que tem sido bastante evidenciado nesses últimos tempos e tal, aquilo que poderia derrotar esse argumento. Né? Nós sabemos isso, mas não tínhamos consciência. Por exemplo, se eu uso como argumento probatório uma testemunha, a regra geral desse argumento é se alguém diz que P, então P. João diz que P, então P. Mas tem questões críticas que podem derrotar esse argumento, a menos que ele esteja mentindo, a menos que ele não tenha uma capacidade de percepção. Tem aquele filme lá, Os 12 Homens e uma Sentença, que eu não vou dar um spoiler, mas ele é uma aula de derrotar argumentos probatórios. Né? Então, nessa perspectiva, você vai encontrando o argumento mais forte, avaliando o que se utiliza como premissa dos argumentos e as possíveis circunstâncias que derrotariam esse argumento, se estão presentes. Uma outra alternativa que tem sido explorada, mas é menos conhecida, é um modelo explanatório ou narrativo da prova, em que a prova é tida como os meios de prova, a valoração da prova é construir uma explicação a partir dos elementos que tem nos autos. E aí você apela para a questão da coerência, da completude, etc. Um jurista holandês, Floris Becks, ele construiu um modelo incrível, que é um modelo híbrido. Ele diz, olha, não tem por que estar esses dois modelos aqui separados.
Os dois se juntam. Então, se juntam como? Estou curioso. Ou seja, você tem um modelo argumentativo e tem um modelo explanatório. Mas o modelo explanatório, ele se vale do modelo argumentativo. Ou seja, você pode utilizar explanações e fundamentar os pontos de apoio dessas explanações com argumento. São ideias que estão circulando e que eu espero que sejam melhor assimilados aqui. E no Brasil, qual a sua opinião sobre a regulamentação legal, né, da valoração da prova? Ela é suficiente ou ela carece de um aperfeiçoamento? Ótima pergunta, meu querido. Eu acredito que não é tarefa do legislador a regulação da prova. Não é tarefa, porque é impossível. Então, até eu vejo que o novo CPC, ele tem esse, eu considero assim, um pecado. Ele tenta ensinar o juiz. Não é tarefa da lei ensinar o juiz. Certo? O juiz tem que aprender nas escolas, com a doutrina. Certo? Então, a responsabilidade, inclusive uma responsabilidade social que a doutrina tem, é grande. Então, eu fico assim, bastante entristecido de ver com que facilidade um doutrinador, às vezes até um doutrinador de nomeada, fica falando de esculhambando os juízes, etc. Não que não mereçam ser esculhambados por aquilo, aquele outro assunto, mas ele não escreve uma página sobre fundamentação da decisão judicial. Como é que ele pode falar que o juiz deve... Ele é um doutrinador? Se fosse um jornalista, tudo bem. Se fosse um advogado, tudo bem. Mas um doutrinador que escreve livros... parece aquela história do tu qualquer, da boa-fé. Até tu. Então, eu acho que a nossa legislação em matéria de valoração da prova, basta a norma que diz que o juiz tem que motivar. Perfeito. E pensando nos nossos ouvintes que estão aqui no país todo ou até fora deles, que mensagem você daria para eles para quem pensa em aprofundar o conhecimento sobre o tema da valoração da prova? A fonte é a teoria da argumentação, a epistemologia não tão profunda, né? A teoria da justificação epistêmica, essa é a fonte. Certo? Claro que no direito nós vamos adaptar. E essa é a coisa interessante. É universal, porque a base da valoração da prova é um problema epistêmico. Os problemas principais da valoração da prova são problemas que dizem respeito não só ao direito. Não é nem só ao direito. Como a gente justifica acreditar em certas coisas ou não. Ou seja, convencimento motivado, nós temos a toda hora. Se a gente vai comprar uma casa, se, né, o nosso companheiro, a nossa companheira chegou com a camisa suja, o cabelo molhado depois da hora, eu vou acreditar na explicação dele ou não? Entendeu? São questões universais do direito. Quem documenta o nicho de estudos principal sobre isso é a chamada teoria da argumentação e, obviamente, os estudiosos da prova que mais aprofundam o tema, eles bebem nessa fonte. Perfeito. E trazem para o direito. E acho que há muito mais pessoas que estão querendo beber dessa fonte. Nós temos uma plateia aqui ávida para fazer umas perguntinhas para ti. Daqui a pouco a gente volta. Olá, professor Marcelo, eu sou a Gerlândia e eu gostaria de saber quais são os efeitos normativos do princípio da aptidão para a produção da prova. Gerlândia, lembrando que o princípio da aptidão para a produção da prova é que ela deve ser produzida por quem tem a melhor condição de produzi-la. Então, o princípio da aptidão da prova é aquilo que informa a inversão do ônus da prova. Exatamente. Ou a distribuição dinâmica. Ou seja, se eu considerar que a inversão é um fato processual, o fundamento normativo disso é o princípio da aptidão para a produção da prova. Da aptidão da produção da prova. Então, o efeito normativo disso
é a inversão. Agora, sempre muito difícil, Gerlândia, determinar em casos, em zonas cinzentas, se a pessoa, quem é que tem a melhor aptidão. Dizer é fácil. Não, quem tem a melhor aptidão, prova. Mas nem sempre isso é fácil a gente saber. Às vezes a gente sabe, às vezes é fácil identificar quem tem a melhor condição, às vezes não é. Então, é algo que o juiz deve ser muito cuidadoso com isso para não cometer injustiça. Na condição de seu colega, eu confesso, eu ainda tenho muita dificuldade em pensar numa construção de uma teoria sólida sobre isso. Porque, num reflexo prático dessa teoria, porque, salvo quando eu tenho um precedente, uma OJ, uma súmula, que aí já traz alguma presunção em que eu veja lá uma potencial inversão, questão dos cartões britânicos na nossa parte trabalhista, ou a questão da doença estigmatizante, ou seja, temos lá o determinado, mas o juiz precisa declarar disso para poder fazer a inversão, e ao fazer uma declaração disso, de certa forma nós estamos antecipando o mérito. E tem isso que é talvez o aspecto de dificuldade, né, nesse aspecto prático. Não sei. Exatamente. Eu em todos mais de 20 anos aí de magistratura, amigo, eu acho que eu inverti o ônus da prova fora desses casos padrões, aí que você falou, sei lá, menos do que 5 vezes. Eu tô com mais de 20, estou indo para 28 anos de magistratura e estou mais ou menos nessa mesma linha. Olá, professor Marcelo, aqui Vanessa Oliveira. Eu queria saber o que o senhor acha das provas digitais sob o ponto de vista da sua valoração judicial. Ótima pergunta, Vanessa. Eu acho que as provas digitais são fantásticas. Elas são muito mais sólidas do que, por exemplo, provas testemunhais e, às vezes, até do que prova documental. Eu não iria tão longe quanto tem um conterrâneo seu, que eu assisti um curso dele, o cara é vibrador e tal. Ele praticamente a prova digital dispensa até o juiz. Não é bem assim, né? Toda prova é derrotável. Então, por exemplo, se eu chego lá na geolocalização e a pessoa está em tal canto, então ela cometeu o crime ou ela fez isso, mas pode ter sido outra pessoa. Então, do ponto de vista da prova digital, ou da valoração da prova, a prova digital também é derrotável. Na verdade, aquela frase da sabedoria, né? Texto sem contexto vira pretexto. Exatamente. Ou seja, não é porque a prova digital vai num caminho que necessariamente ela esteja contextualizada para dizer não, que aquilo é irrefutável. Isso. Na verdade, essa geolocalização do telefone, mas pode ser que o telefone não esteja com ele. Né? Então, é algo que a gente precisa contextualizar para achar a resposta. Sempre é necessária a valoração. Claro, bem mais confiável com o exame de DNA. Bem mais confiável do que depoimento, do que a aparência. Não, menino, a cara do pai. Né? Mas é possível de ter sido trocado a matéria de exame, ter sido utilizado um método, são vários métodos, utilizou o menos confiável. Então, a mesma coisa com a prova digital. Perfeito. Muito boa, mas... É preciso não endeusá-la, mas sim utilizá-la com a devida humanizá-la, né? Olá, professor Marcelo. Aqui quem fala é o professor Rafael Ramos e eu gostaria de saber a sua visão sobre a utilização de print screens em detrimento das provas em ata notarial. Grande pergunta, Rafael. Vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Chegou o reclamado, apresentou um print screen da reclamante, confessando um furto, certo? E dizendo que ia pagar de volta, mas que tinha feito isso porque o marido não sei o quê, porque a mãe não sei o quê, o avô não sei o quê. Ou seja, relatou vários fatos para justificar. Na hora da instrução, ele disse, é falso. Eu não mandei esse WhatsApp, é falso. Eu disse, certo. Mas assim, aconteceu essas coisas com você? Aconteceu mesmo. Tragédia. Legal.
Quando foi na hora da sentença, eu disse, olha, ninguém mais, além dessa pessoa, poderia saber essas coisas. Qual é a probabilidade de uma pessoa saber? A mãe poderia saber uma coisa, mas não poderia saber que ela estava traindo o marido. O marido poderia saber outra coisa, mas então, só ela poderia saber isso tudo. Eu neguei a alegação de falsidade. Então, assim, de novo, o print de WhatsApp, ele precisa ser valorado. Não é porque ele não tem a ata notarial que ele não vai ter nenhum valor. É como um indício. É como um indício que você vai e avalia à luz de outros elementos. Agora, não é você vai pegar o print de WhatsApp e valer como um ato notarial. Nós vamos investigar como um indício de um fato que se alega. Isso. Não é a prova em si mesmo do fato, mas é talvez uma pista para seguir um caminho. Exatamente. É tanto que eu peguei essa alegação e eu, no depoimento pessoal, que foi o que eu utilizei, a informação que ela deu no depoimento pessoal. Isso sim, uma prova. Perfeito. Olha, a gente podia ficar falando horas aqui. Eu acho que esse tema é um tema fascinante, mas infelizmente o tempo urge. E eu queria, na verdade, encerrar a minha passagem, pelo menos essa primeira, que seria a primeira de muitas, passagem por Fortaleza, nesse papeando no Ceará, nesse papeando com carne de sol ou com camarão aqui nessa linda Fortaleza, dizer da minha enorme satisfação de ter recebido diversos brilhantes juristas cearenses e, em especial, meu estimado amigo e colega, poder fazer aqui o encerramento com um brinde. Aê. Não vou mostrar o conteúdo. Não, é água mesmo. E amigos e amigas, estamos encerrando mais um episódio do Papeando na nossa primeira jornada em Fortaleza, em gravação com juristas cearenses. Para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio. Espero para você também. Veja todos os episódios que já entraram no ar. Siga lá o canal Papeando com Pamplona no YouTube. Veja o perfil Papeando com Pamplona no Instagram. Bote essa hashtag Papeando com Marcelo Lima Guerra, papeando sobre valoração da prova. Você vai achar os bastidores da gravação aqui. Olha, é uma satisfação imensa estar aqui. Quero registrar mais uma vez publicamente meu agradecimento ao meu amigo Alan Christian da Notório pela oportunidade de vir a Fortaleza para fazer essas gravações. E vocês vão ter, mais uma vez, a oportunidade de ver a nossa visão poética sobre o tema hoje da entrevista. Até a próxima. Valoração da que se prova com a prova. Prova-se que é possível provar o que se acha provar. Mas quem precisa provar tem de saber que para o destinatário da prova nada ainda está provado, pois, se não, o provar seria inútil ou uma pantomima para o público, que ficaria na torcida apenas para o que se diz que é prova seja reconhecido da mesma forma, porque não partilha de suas. No final das contas, é no conflito entre o descritivo e o prescritivo, com a influência de vieses cognitivos, que exige a solução para a mais adequada valoração.